Vamos lá, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo novamente. Desculpe aí pelo entrave, mas eu estava comentando, eu não sei até onde vocês ouviram, né, que o tempo é o principal requisito que todos nós que trabalhamos com previdência, nós enfrentamos, né? Nesse tempo de parceria que nós tivemos aqui, as consultas que a gente já respondeu, e mesmo na programação que nós tivemos que fazer aqui no software, sempre o tempo é o principal requisito. Sempre o tempo, a contagem dele, o pedágio, que não deixa de ser uma contagem de tempo, entre aspas, fictícia, adicional, suplementar, mas todos esses cálculos, e esses cálculos parecem que são muito evidentes. São muito evidentes depois que está pronto. Mas até o momento que isso de fazer e disponibilizar para vocês todos é sempre motivo de um embate muito grande aqui na empresa, com certeza aí nos regimes próprios. Da mesma maneira, né? Mesmo porque em cada conceito desse há um entendimento diferente. Por exemplo, que seja conceito de magistério. Qual tempo nós contamos com magistério, qual tempo não? Qual tempo nós contamos de carreira? Ao tempo de serviço público. As autarquias também são computados, as sociedades de economia mista são computados. Tudo isso é um desafio gigante para todos nós que trabalhamos com regime próprio, que trabalhamos com previdência. E hoje, especialmente, nós vamos tratar de uma faceta do tempo, de uma faceta desse conceito, que é o tempo especial. Bom, eu gostaria também de lembrar que houve um tempo em que o tempo de contribuição pode ser igualado ao tempo de serviço. Até a emenda constitucional número 20, portanto, até 16 de dezembro de 98, é igual. Nós podemos computar o tempo de serviço como o tempo de contribuição. Talvez esse conceito, para o pessoal mais jovem aí, ajude a explicar um pouco o déficit gigantesco que nós temos nos nossos regimes próprios. Ora, nós tínhamos um serviço, nós tínhamos a execução do serviço, a prestação do serviço, mas não necessariamente a contribuição. E esse tempo, pelo próprio emenda 20, está igualado. Ora, se eu não tive tempo de contribuição, se eu não contribuí anteriormente, é muito lógico que haja um déficit atuarial, uma vez que eu computo esse tempo para concessão de benefício e não tenho o respaldo financeiro para custear o benefício que eu concedi, né? Então, a partir da emenda 20, portanto, a partir de 98, na era pré-vitoriana, como eu disse há pouco, né, nós não, a partir deste momento para cá, nós não podemos mais computar apenas o tempo de serviço. Nós só computamos, a partir da emenda 20, aquilo que foi tempo de contribuição. Então, não é suficiente que se preste o serviço, mas é também necessário que se contribua, ou para o regime próprio, ou para o regime geral, para que esse tempo seja contado para a concessão de aposentadoria, né? Na própria emenda 20, e aqui, então, eu começo a entrar no nosso tema específico de hoje, né? Houve a inclusão do parágrafo 10, no artigo 40, dizendo que é o seguinte, que a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo fictício. Por esse dispositivo aqui, é que foram alçados, porque não recebidos pela emenda constitucional 20, aquela conversão que se fazia em muitos municípios, em muitos regimes próprios, da conversão de férias-prêmio, por exemplo, não gozadas, para concessão de aposentadoria. O que se fazia? A pessoa não gozava dos períodos de licença-prêmio, acumulava esses períodos, às vezes 3, 6, 9, 12 períodos, e este período de licença-prêmio não gozada era convertido em dobro para a concessão da aposentadoria, o que fazia com que as aposentadorias fossem concedidas de uma maneira muito precoce.
Isso foi rechaçado, não foi recepcionado por essa inclusão do parágrafo 10 no artigo 40, inclusão essa realizada pela emenda constitucional número 20. Com base neste dispositivo do parágrafo 10 do artigo 40, é que havia um entendimento, como nós vamos ver em seguida, de que não era possível fazer a conversão do tempo especial em tempo comum. É este aqui o fundamento legal. Vocês vão me perguntar o seguinte, ora, esse dispositivo foi retirado do artigo 40 na emenda constitucional 103? Não, ele continua ainda vigente. Para todos nós, o que mudou, o que foi alterado, foi o posicionamento jurisprudencial, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que alterou o seu entendimento. Vamos lá. Com base neste dispositivo aqui, o Ministério da Previdência, então, a Secretaria de Previdência, vinculado ao Ministério da Previdência, que foi extinta e agora está sendo ressuscitado novamente, né? Me parece que na próxima semana nós teremos uma nova reforma ministerial com o ressurgimento do Ministério da Previdência e do Emprego. Portanto, a Secretaria de Previdência deixará de fazer parte do Ministério da Economia. Havia um entendimento da Secretaria, isso já desde 2014, e há uma nota técnica longa que vai tratar disso, e que concluía o seguinte, que o acréscimo, o plus, configura do tempo especial, da conversão do tempo especial em comum, configura um tempo fictício, cujo cômputo está constitucionalmente vedado para a concessão de aposentadoria nas regras previstas para os regimes próprios de previdência. Então, este aqui era o entendimento oficial da Secretaria de Previdência, expresso por essa nota técnica número 2 de 2014. Dentre os fundamentos desta nota técnica, havia o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no voto aí da ministra Rosa Weber, que eu transcrevo para vocês. No seguinte sentido, agrega que o artigo 40, parágrafo 10 da Carta Magna, veda a edição de lei para a contagem de tempo ficto de contribuição. Ficto. Assim, embora admitida no regime geral de previdência, a conversão de tempo especial em comum é prática constitucionalmente vedada no âmbito do serviço público. Certo? Então, aquele posicionamento da Secretaria de Previdência que nós seguíamos tinha como um dos seus fundamentos esta manifestação da ministra Rosa Weber, de um voto já lá de 2013, portanto, anterior àquela nota técnica que nós vimos anteriormente. Ora, de lá para cá, esse tema continuou a ser debatido no Supremo Tribunal Federal, até que, num julgamento em agosto de 2020, com publicação em setembro do ano passado, num tema de repercussão geral, lembrando que os temas de repercussão geral vinculam o Poder Judiciário, mas não vinculam a administração pública, né? O Supremo Tribunal Federal alterou o seu posicionamento, permitindo, a partir de então, o entendimento do Supremo Tribunal Federal que é possível, sim, a partir ou até a emenda constitucional 103, da conversão do tempo especial em tempo comum. Tá? Eu não vou ler o dispositivo todo, porque eu acho que fica um pouco cansativo, mas este tema de repercussão geral, vocês vão receber aí posteriormente, para aqueles que fizerem o cadastro, no link que a Gisele está disponibilizando aí para vocês vão receber este material. E eu acho que vale a pena consultar o voto todo do ministro Luiz Fux, né? Hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, para verificar a posição do Supremo em sede de repercussão geral. Então, é esta decisão do Supremo, expresso neste
nesse recurso extraordinário, alçado à categoria de repercussão geral, o tema 942, é que trouxe toda essa discussão à baila novamente. A partir disso, nós voltamos a discutir, mais do que discutir, né? Nós voltamos a fazer esta conversão do tempo especial em tempo comum, né? A partir desta manifestação do Supremo Tribunal Federal, a Secretaria de Previdência, agora vinculado, até agora, né, vinculado ao Ministério da Economia, através da nota técnica 78, alterou também o seu posicionamento. Ou seja, acatou aquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu naquele tema que nós acabamos de ver. Portanto, houve também, acompanhando essa alteração de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, também a Secretaria de Previdência também alterou. Então, vamos lá. O que eu vou fazer com vocês agora é uma síntese muito rápida da nota técnica 6 com os principais aspectos, né? Então, convivem hoje, no âmbito do regime geral, uma norma permissiva da conversão do tempo especial em tempo comum, para períodos cumpridos até 13 de novembro de 2019, e uma norma proibitiva para períodos cumpridos após essa data. Por que após essa data? Porque há um dispositivo expresso, nós vamos ver logo a seguir, na Emenda Constitucional 103, que expressamente veda. Ora, o que mudou? Mudou que havia um entendimento do parágrafo 10 do 40, que a conversão era um tempo ficto. Fazer a conversão com base naquele dispositivo que nós vimos. Agora, portanto, era um entendimento, uma decorrência daquela proibição. Mas não havia uma proibição a nível constitucional expressa desta conversão. A Emenda Constitucional 103 veio e expressamente vedou esta conversão. No número 2 aí, a conversão do tempo especial cumprido até 13 de novembro, em tempo comum, ocorrerá em conformidade com a tabela do Regulamento Geral da Previdência Social, Decreto 3.048. Essa tabela nós vamos ver a seguir também. Estes aí são os dispositivos da Emenda Constitucional 103, o artigo 10, no parágrafo 3º, e o artigo 25, no parágrafo 3º também, que veda a conversão do tempo especial em tempo comum. É com este fundamento que o Supremo Tribunal Federal decidiu que esta conversão é permitida somente até 13 de novembro de 2019. É possível que os municípios prevejam esta conversão na sua legislação quando fizer a reforma da Previdência? É possível. Os municípios ganharam autonomia para fazer o seu regulamento previdenciário, obedecido aí o artigo 40 da Constituição Federal, certo? Com a redação da Emenda Constitucional 103. É permissível, sim, mas não é prudente que isso seja feito. No âmbito da União, isso está vedado. Isso está vedado. Continuando ainda na nota técnica 6 que nós estávamos comentando. Não se admite, para fim de cumprimento de carência, portanto, aquele período de contribuição mínima exigida, a conversão do tempo especial em comum em qualquer época, mesmo no período anterior à Emenda Constitucional 103. Permanece, portanto, mesmo o tempo cumprido após a 13 de novembro de 2019, a possibilidade de conversão de tempo especial para outro tempo especial. Ou seja, quando nós temos vários tempos especiais, várias possibilidades de conversão. Como é essa possibilidade de conversão? Em decorrência do tempo. Nós, aqui no regime próprio, nós lidamos com um tempo especial cuja conversão se dá com 20 anos, 25 anos de contribuição. Mas há outras hipóteses. Por exemplo, os trabalhadores em mina, que trabalham no subterrâneo, o tempo de aposentadoria deles, dadas as condições
especiais que eles trabalham é apenas de 15 anos. Portanto, é possível a conversão. Entendo que no regime geral, porque no regime próprio eu não vejo essa aplicação, da conversão de um tempo especial para outro tempo especial. Permanece também, da mesma forma, a emissão da certidão de tempo de contribuição, né? Com o reconhecimento do tempo especial pela origem, mas sem a conversão do tempo para o tempo comum. Ora, as emissões das CTCs devem permanecer mencionando quando reconhecido, quando houver o reconhecimento desta conversão do tempo especial para o tempo comum, mas sem a conversão. Ou seja, o tempo deve vir o tempo fechado, sem fazer a conversão. Se a pessoa trabalhou durante 10 anos em uma mina, por exemplo, aquele período deve vir na CTC emitida pelo INSS como 10 anos de contribuição. Quando você, regime instituidor da aposentadoria, regime instituidor deste benefício previdenciário, quando você for conceder, é que você deve fazer a conversão, com base em toda a documentação que você tiver sobre aquele tempo que você vai converter. O tempo cumprido após a emenda constitucional 103, eventualmente certificado como especial por entes da federação, em face da faculdade concedida pelo parágrafo 4º, não poderá ser convertido em tempo especial, junto ao regime próprio de previdência social. Esta é uma outra questão também que eu julgo importante, né? Não há possibilidade de fazer. Então, nós vamos emitir essa CTC, mas sem também esta conversão, certo? Esta, então, é a tabela que eu me referi lá atrás, a tabela que está prevista lá no decreto 3.048, e essa tabela de conversão, o período que nos interessa mais particularmente é este período de 25 anos. Eventualmente, poderão vir outros períodos, principalmente quando vierem do INSS, este tempo especial, quando chegarem aqui, mas o mais comum, dadas as atividades exercidas sob condições insalubres, né, é este tempo especial. E este fator de conversão é um acréscimo, na verdade, né, de 20% para as mulheres e para os homens, um acréscimo de 40%. Né? Por que, pessoal, essa diferença? Porque as mulheres têm um tempo menor para se aposentar, um tempo de contribuição apenas de 30 anos, e os homens de 35 anos. Então, o fator de conversão para homens e para mulheres é um fator diferente. Né? Pessoal, se atentem que 40% no tempo de contribuição é muita coisa. É muita coisa, é um tempo muito grande, que o impacto também será grande aqui nos regimes próprios. Para quem teve a oportunidade de ir nos nossos treinamentos, eu disse várias vezes que tempo de contribuição é um tempo que vale ouro. Ouro. Há pessoas que deixaram de se aposentar pelo regramento anterior da reforma por um dia, por 2 dias, por 3 dias. E que se ela conseguisse eventualmente fazer essa conversão, ela teria tempo de sobra. Isso pode significar a concessão de uma aposentadoria integral ou não, pela paridade ou não. Isso pode significar o aumento do benefício, o aumento do seu provento inicial de aposentadoria, entendeu? Então, isto aqui vale ouro, para quem conseguir comprovar que prestou esse serviço sob condições especiais e que possa fazer a sua conversão. Um exemplo, né? Um homem que de tempo especial tinha 15 anos, 3.675 dias. Foi este o tempo que veio certificado para você na certidão que ele trouxe do INSS, por exemplo. Quando você for fazer a conversão, ele vai ter um plus, um adicional, uma conversão de 1.460 dias.
Pessoal, 1.460 dias são quase 4 anos. É muito tempo de contribuição, né? E isso, somado esses 2 períodos, nós vamos ter 5.135 dias. Vejam o acréscimo que isso dá. Vejam o impacto que isso dá na vida da pessoa. Bom, as consequências. Estas consequências, pessoal, eu mencionei no boletim informativo número 17, que nós já disparamos já há algum tempo para vocês. Este boletim informativo nós vamos disponibilizar também para aquelas pessoas que fizerem o cadastramento nesse link que a Gisele está disponibilizando para vocês aí, né? Junto com o material, a gravação dessa live, e junto também com o vídeo que nós já gravamos e este boletim. Bom, quais são as repercussões, ou quais são as principais repercussões que nós vamos ter? Em primeiro lugar, para a compensação previdenciária, né? Poderá nos vir solicitado a compensação deste período. Nós teremos que adaptar também a nossa compensação previdenciária para isso, né? Para a reforma da Previdência Local. Eu acredito que os municípios que ainda não fizeram devem prever expressamente a vedação dessa conversão, porque acho mais seguro, juridicamente mais seguro, e para que não haja discussões, uma vez que não haja a vedação expressa na sua reforma da Previdência, que, eventualmente, algum servidor que você negar esta conversão possa requerer isso de você a partir da emenda constitucional 103, né? Também, pessoal, este tempo de conversão pode reduzir o tempo de pedágio. O tempo de pedágio a ser cumprido, por exemplo, exigido lá na emenda constitucional 20, na emenda constitucional 41, ou mesmo na emenda constitucional 103. Há regras de concessão de aposentadoria que exige pedágio. Ora, se você tem um tempo maior cumprido, você tem um tempo menor de pedágio para pagar, né? Uma dica prática, o Francisco vai detalhar com vocês, mas para aqueles que são nossos clientes e para aqueles que também não são, mas espero que sejam em breve, esta conversão do tempo especial deve ser lançado fracionado, ou seja, o tempo cumprido até a emenda 20, até 16 de novembro, o tempo cumprido entre 17 de dezembro de 98 a 31 de dezembro de 2003, a emenda constitucional 41, e depois o tempo de 31 de dezembro ou 1º de janeiro, né, de 2004 até 13 de novembro de 2019. Então, no lançamento desses períodos, eles devem ser lançados de maneira fracionada, de forma que seja possível para o sistema reconhecer e computar de forma correta estes períodos anteriores para a concessão para o cálculo dos pedágios, tá? Não será aplicado na conversão de tempo comum em tempo prestado na condição de pessoa portadora de deficiência. Ou seja, você não acresce este tempo para um efeito de uma outra aposentadoria especial, no caso, a aposentadoria para o portador de deficiência, nem para atividade de risco dos policiais ou em função de magistério. Ou seja, a conversão do tempo especial em tempo comum só é possível para o tempo comum, para o tempo da pessoa portadora de deficiência ou atividade de risco ou em função de magistério. Isso não é possível, ele não virá computado. Para a compensação previdenciária, né? A contagem recíproca entre os regimes exigirá, em relação ao tempo cumprido, após 13 de novembro de 2019, que tanto o regime de origem, ou seja, aquele que emitiu a certidão, quanto o regime instituidor, ou seja, aquele que concedeu a aposentadoria, exista legislação que regulamente a possibilidade de conversão. O que significa isso? Significa que, para ser computado pela compensação previdenciária, é necessário que o município de Morro Agudo, por exemplo,
preveja na sua legislação a conversão do tempo especial e comum e o tempo do servidor e a reforma da Previdência aqui de Viradouro, nosso vizinho, também preveja esta possibilidade. Por que que eu reputo importante que as nossas legislações vedem essa conversão? Porque o regime geral e a União não vai permitir essa conversão. Portanto, os dois maiores regimes previdenciários do país, tanto a União quanto o regime geral, principalmente o regime geral, não vai reconhecer. Então, nós vamos ser voz clamando no deserto. Certo? Se nós não regulamentarmos isso, nós vamos ficar como, imagino eu, como elo frágil dessa relação. Tá? E teremos que arcar com esse prejuízo também. A emissão de CTC com reconhecimento de tempo especial pelo regime de origem, ou seja, onde foi prestado esse serviço, sem a conversão deste tempo em tempo comum. Ora, quando for emitir a CTC, quando você é regime de origem, ou seja, aonde foi prestado esse serviço, for emitir a certidão para um outro regime, o regime instituidor, quando o seu servidor tiver se desligado do seu regime, essa CTC deve ser emitida sem a conversão para o tempo comum. Portanto, quem fará essa conversão será o regime instituidor da aposentadoria. Claro, pessoal, eu já mencionei um pouco isso, mas que há também uma repercussão no cálculo atorial. Por que uma repercussão no cálculo atorial? Porque é um tempo adicional que você não computou, que você não contava com ele até agora. Tá? Então, dependendo da dimensão e da quantidade que nós tivermos de servidores que possam fazer esta conversão, nós poderemos ter um impacto atorial significativo, que será realizado, que será visto, né, ao longo do tempo, na medida em que os servidores tiverem consciência dessa possibilidade de conversão e efetivamente requererem essa conversão, certo? E também, pessoal, como eu já disse, para aqueles municípios que já realizaram reforma e prevêem esta regra de cálculo dos proventos, né? Aquela regra de 60% mais 2% para cada ano que exceder a 20 anos, entendo que esta conversão também será possível, este tempo adicional será computado neste tempo de contribuição também. Se nós não fizermos isso, acredito que haverá um desbalanceamento entre o tempo de conversão para a concessão da aposentadoria e o tempo de conversão utilizado para o cálculo dos proventos iniciais. Era isso, pessoal, que eu tinha preparado para falar com vocês. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, me colocar novamente à disposição, tanto para tirar dúvidas agora, na sequência, como também para os serviços que nós aqui na Proinfo disponibilizamos, né? A revisão da legislação, a elaboração de tirar-dúvidas e também, se Deus quiser e a pandemia permitir, a realização de eventos de cursos presenciais ou mesmo, durante a pandemia, de cursos online sobre temas previdenciários, sobre a reforma da legislação, ou mesmo de lives ou de reuniões virtuais com vocês, caso seja necessário, tá certo? Muito obrigado. Agora eu me coloco à disposição para as respostas às perguntas, caso seja necessário. Doutor Mário, nós temos poucas perguntas aqui, na verdade, o Marcos, né, que está perguntando se o tema da 942 do STF transitou em julgado ou não. Sim, transitou em julgado. E ele também pergunta, ele afirma, né, que, ou seja, depois de tantos anos, o STF rasgou a Constituição mais uma vez, né? Pois é. Isso, Marcos, acaba criando uma insegurança jurídica muito grande para quem está aqui na ponta, né, para fazer essa concessão
destes períodos, né? Para fazer análise dessas concessões, né? Isso acaba criando uma séria dificuldade para nós, mas vocês viram aí, né, que houve uma mudança radical do posicionamento, né? Havia uma decisão, embora em caráter monocrático, mas havia uma decisão que vedava essa conversão e havia, mais do que isso, uma manifestação também da Secretaria de Previdência, né? E nós nos atingimos a esta questão, né? Agora houve essa manifestação, essa mudança de posicionamento do Supremo. A emenda constitucional 103 vedou agora de maneira expressa. Eu tenho a impressão que, quando da elaboração da reforma, os técnicos do Ministério já previam ou já percebiam essa tendência de mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal e, por isso, já incluíram no texto da reforma esta vedação da conversão e ficamos nós, né, aqui como o elo fraco da cadeia, correndo atrás de incluir nas nossas legislações, né, esta vedação, né? Reforço aqui a necessidade da previsão na legislação local desta vedação, entendeu? E ele também pergunta, doutor Mário, se em relação a EC 47, ele pode utilizar da conversão para a somatória dos 85/95 pontos. Boa questão. Eu não havia mencionado essas consequências todas, né? Eu entendo que sim. O Marcos deve estar se referindo o tempo que exceder, né? Cada ano que exceder de contribuição que exceder, reduz um ano da idade. Entendo que sim. Não vejo vedação para isso, Marcos. Acredito que o tempo, uma vez computado, e isso será computado no tempo total, também será computado sim. Não vejo problema quanto a isso, não. No momento, somente são essas questões, né? O Marcos está agradecendo os esclarecimentos, a Elisa Maria está parabenizando pela explanação. Então, com vocês, o Francisco agora, que vai estar explanando, né, no nosso sistema, no ForPrev e no Projetec, como faz a conversão. Com você, Francisco. Tá fechado seu microfone, eu acho. Isso, obrigado, tá fechado. Obrigado. Pessoal, então vamos lá, ó, voltando aqui no módulo nosso, vou começar com o ForPrev, depois vou fazer com o módulo Projetec também, o lendário Projetec. Aqui no ForPrev, pessoal, vou acessar o módulo previdenciário, vou acessar o cadastro do segurado. Esse cadastro segurado já é conhecido lá no Projetec, onde nós temos todas as informações dos servidores, dependente, os vínculos dele, quantos vínculos ele tiver aqui, as suas ocorrências. E agora nós vamos pegar aqui pelo tempo de contribuição. Esse assunto hoje chama atenção para o tempo de contribuição. Então aqui eu tenho um tempo que esse servidor aqui é um caso teste, tá, pessoal? Meu banco de dados, nós já seguimos a lei de proteção de dados, então todas as informações que estão aqui são fictícias, nós criamos para demonstração. Então, nesse caso aqui, esse servidor trabalhou na Secretaria da Educação, o tempo de magistério, aí ele entrou na prefeitura em 90 a 95, a prefeitura ainda era RGPS, depois ele saiu, voltou para a prefeitura, aí ele já voltou num cargo especial insalubre. Eu tenho que marcar isso aí. Depois ele teve, onde passou a ser instituto, ele continuou na sua função especial insalubre. Só para nós ter uma noção do que está acontecendo, eu vou fazer a simulação, tá? Vamos supor que esse servidor fosse aposentar especial insalubre, já que ele tem as funções. Então, essa aqui seria as possíveis datas dele. 30/6/2023 ou 14
do 4, somente as regras especial insalubre que ele teria direito à aposentadoria, certo? Mas como ele tem tempo total, vamos simular no tempo total também. Vamos imaginar o tempo dele. Então tá aqui, ó. Seria em 2024, 2024 seria a menor data. Lembrando que ele tem algumas regras a serem cumpridas. Por exemplo, a idade. Aqui falta tempo de contribuição. Vocês vão ver a diferença que essa conversão vai causar nessa simulação. Então tá aqui, pessoal. Temos todo o tempo lançado. E agora eu vou lançar os tempos adicionais. Essa aba nós criamos para essas situações de tempos fictícios, tá? Seleciono. Com a descrição, vou jogar o tempo 1. Férias não gozadas ou especial convertida em comum, que é essa situação que nós estamos vivendo agora. Qual que é o tipo o tempo de vinculado dela? 15, 20 ou 25 anos, que é onde vai ter o fator multiplicador aqui, tá? E vou vincular um tempo. Eu vinculo o tempo lá do tempo de contribuição. No caso aqui eu tenho 1/7 de 98 a 31/12 de 2003. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, eu tenho que dividir esse tempo, tenho que fracionar ele, conforme o Mário tinha dito. Por quê? Porque tem contagem de pedágio, tem outras contas que nós vamos fazer aqui, que ele vai precisar desse tempo fracionado. Então, eu não preciso fracionar lá no tempo de contribuição, eu vou fracionar somente aqui na conversão, tá? Que esse tempo aqui, ele vai até 15/12 de 98. Vou selecionar meu ato legal aqui. Pronto, esse tempo aqui, ó, já foi convertido. Então vou continuar, né? Nós vimos que aquele tempo lá, eu piquei ele. Então, especial insalubre, 25 anos. Vou vincular ele de novo. Só que agora, pessoal, eu vou pegar aqui 16/12 de 1998. Que é entre 16/12 de 98 a 31/12 de 2003. Esse tempo, então, está fechado. Vamos salvar. Tem mais lá 736 dias. Então, ó, naquele primeiro trecho, de 1/7 a 15/12, ele ganhou praticamente 2 meses. E aqui mais 736 dias, nesse período um pouco maior. E vou finalizar o tempo adicional dele. Vinculando o seu último tempo, que é 1/1 de 2004 até a data de hoje. Porém, pessoal, a hora que eu jogo a data de hoje, o sistema já vai bloquear para você até 13/11, porque está vedado. Então, a partir de 1/4... Então, temos aqui, mais 2.315 dias será computado no seu tempo. Então, pessoal, toda essa mudança, ele tinha 31 anos, 6 meses e 22 dias. Foi acrescentado para ele um tempo adicional de 8 anos, 6 meses e 17 dias. Então, isso é o impacto que causa no seu instituto. E para nós fazermos um teste, eu vou fazer a simulação. Aquela simulação que ele não tinha direito a aposentar somente em 2024, ele já adquiriu o direito pelo artigo 40 e C41, onde ele atingiu os seus 35 anos, e ele atingiu as transitórias 2 e 3, tá? Dando uma em 2019, já poderia ter aposentado, e a outra em 2018, certo? Então, esse é o impacto que vai causar na aposentadoria, adicionando os tempos adicionais, certo? Fica tudo registrado aqui no sistema. Da mesma forma que eu fiz aqui no ForPrev, pessoal, aqui no Projetec é fácil também. Os dois sistemas nós sempre preocupou com a facilidade de usar.
Então, aqui eu tenho um servidor também. Tenho todos os seus tempos lançados aqui. O estadual e o tempo de cobertura. Oi. Nós não estamos vendo a sua tela do Projetec. Não, Gi. Então, peraí. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá vendo agora, Gi? Ainda não. Agora parece que entrou. Sim, agora sim. Tá. Então vamos lá, pessoal. Desculpa aí o imprevisto. Então vamos lá, pessoal. Aqui já no lendário Projetec, pessoal, é muito fácil de ser feito também. Vou abrir o servidor que eu separei para fazer o teste. Ele é igualzinho ao outro, tá? Então nós temos seus tempos aqui. Nós vamos também fazer o cadastro do tempo adicional para nós poder fazer a conversão, certo? Lembrando que também aqui tem os tempos separados. Então eu vou pegar aqui, vou selecionar aqui 25 anos, vou escolher o tempo que está marcado como especial insalubre. Não adianta pegar um outro tempo, o sistema não deixa, tá? Ele vai bloquear. E aqui, pessoal, eu tenho que fazer a mesma coisa, fracionar o tempo, certo? Por causa de contagem de pedágio e tudo mais. Vamos voltar aqui. Vamos fazer agora, só que agora eu quero entre 16/12 até 31/12. Vou selecionar o mesmo, tá? Vamos finalizar com o terceiro tempo, que é o último, que é após 31/12. Certo? Aqui, pessoal, se vocês forem ver, conforme eu escolho o tipo de aposentadoria, ele já multiplica o 2,3, 1, ou 1,4. Masculino e feminino também. Pronto, pessoal. E fazendo a simulação aqui também, tempo total, porque foi convertido em comum. Ele vai mostrar a regra do artigo 40 em 2019. Em 2021, a transitória 1. Em 2019, a transitória 2, onde cumpriu todas as regras. Certo, pessoal? Muito fácil de fazer, fica tudo registrado no sistema. Não precisa fracionar o tempo, você fraciona somente aqui. Isso fica fácil, tanto aqui quanto no ForPrev. Pessoal, acho que eu tinha que demonstrar, era isso aí. Ficou alguma dúvida? Querem alguma outra demonstração? Fique à vontade. Fran, no momento não temos questionamentos, podemos deixar aí os microfones abertos, caso vocês queiram fazer os questionamentos, podem ficar à vontade. Francisco e o Dr. Mário estão à disposição. Sim. Acho que ninguém tem questionamento. Desde já, a Forinfo, peraí, Cristiano, tá falando, Dr. Mário, acho que cortou alguma coisa dele aqui. Como vamos, não sei. Pode abrir seu... o Cristiano está sem microfone, né? Cristiano, você está pertinho, grita aí que a gente escuta. Quem está do lado. Passou o rio, está aqui do lado. Passou a ponte, né? É. Aqui. Como vamos analisar e homologar os documentos da conversão de tempo de contribuição? Esse vai ser um desafio, Cristiano. E entenda o seguinte, que deve vir expresso na CTC, embora, como eu já disse, a recomendação é que esse tempo venha sem a conversão,
mas ele deve vir na CTC a menção de que ele é especial e sob que condições ele foi prestado. Se naquelas condições que dão ensejo a conversão de 25 anos, de 20 ou de 15 anos de contribuição. Eu acho que essa questão é uma questão que é uma questão procedimental, que nós vamos ter que verificar como é que isso vai chegar até nós. Também, por outro lado, entendo que, da nossa parte, quando formos emitir uma CTC, nós temos que ter guardado aqui toda a documentação que comprovem, né, que aquele período foi prestado sob condições especiais, né? Portanto, toda a documentação que você tem que fazer para reconhecer, para conceder uma aposentadoria, para mencionar que você, em uma CTC, que aquele tempo é especial, você também vai precisar explicitar isso de maneira evidente, de forma documentada, em todo o processo de concessão dessa CTC, de emissão dessa CTC, entendeu? Acredito que isso a gente vai ter que construir junto, Cristiano, porque não há, até esse momento, uma regulamentação. Como eu disse para vocês na live anterior, há uma minuta de uma portaria que a Secretaria de Previdência está preparando para a orientação dos regimes próprios após a emenda constitucional 103. Eu não tive a oportunidade de verificar ainda se nessa portaria há algum detalhamento disso, tá? Mas esse vai ser um desafio que nós vamos ter. Não temos mais questionamentos no momento. Desde já, em nome dos sócios, Ronaldo, Marla, Francisco, em nome do Dr. Mário, agradecemos a presença de todos. Estamos à disposição, caso queiram uma demonstração, né? E o Dr. Mário está à disposição aí também, com o nosso Tira Dúvidas, dando assistência aí para quem está na reforma aí, né, Dr. Mário? A Forinfo também está com lançamentos aí do aplicativo Minha Previdência, que vem com grandes novidades para vocês, como o censo, como a prova de vida, simulação de aposentadoria, vamos ter também acesso ao Olerite. Então, a Forinfo sempre na frente, procurando mais facilidade para os usuários e atender melhor seus clientes. Francisco? Obrigado, pessoal, por participar da nossa live mais uma vez. Já vamos para a próxima, preparar mais uma, ver as dúvidas, hein, doutor? E Exatamente. Exatamente isso. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Parabéns mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado, Francisco e os demais sócios pela confiança de sempre. Espero ter correspondido, um prazer sempre. Quanto às próximas lives, nós não temos ainda uma data agendada, vamos agendar. Se vocês tiverem sugestão de algum tema que vocês queiram, né, que a gente aborde aqui com mais minúcias, mais especificamente, vinculado ou não à solução já disponibilizada no software, né, mas qualquer outro tema, para a concessão de aposentadoria, concessão de pensão, a reforma da Previdência, etc., nós estamos aqui à disposição, certo? Muito obrigado por todos vocês. Não se esqueçam de copiar o link para fazer o cadastro, para vocês receberem esse material. Muito obrigado e até a próxima. Avante. Até mais, pessoal. Meu telefone está aqui no chat, junto com o link. Qualquer dúvida também, acessem o site da Forinfo, que lá também tem meu telefone, o telefone da empresa, e vocês podem entrar em contato. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.